Uma coisa que vai fazer você mudar o seu jogo no digital. Muitos cursos não vão falar para você o que faz ou o que fez, não porque o mentor não quer contar, mas porque pago, PLR, fique milionário com isso. Dá para ficar rico? Dá. Só que você precisa entender a receita do bolo. Você não precisa comprar todas as ideias, mas você precisa pôr a mão na massa para fazer o bolo. Você não pôr a mão na massa, você não vai entender o jogo do negócio. Então, eu, na minha ingenuidade, comprei a ideia do tráfego pago no início como todo mundo compra. Pô, vou pôr 500, vai voltar 1.000. Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer a leitura do algoritmo, você precisa entender como funciona o jogo. Aí, beleza, entendi o primeiro passo, criativo. Não posso vender, chama atenção. Segundo passo, dados. O que são dados? Se você não sabe, por exemplo, qual que é o criativo que mais vende, por que, por exemplo, quando você for subir um tráfego de conversão, você vai utilizar uma métrica de pixel em compra? Por que você vai direto tentar vender? Verdade. Você ainda não tem dado. Fato. Todo mundo que vai subir uma campanha no Facebook hoje, você vai ver grandes players falando, olha, coloca pixel de compra sempre. Porque o algoritmo é inteligente, o pixel vai buscar compradores. Tá, faz sentido o pixel buscar comprador. Mas se você não tem uma métrica de validação, se você não tem um criativo que deu bom, que você sabe que vai funcionar, que vai levar o cliente do ponto A pro ponto B, e contrapartida, você não tá tentando vender no criativo, mas sim chamar atenção, o que vai adiantar você usar compra agora? Muito pelo contrário. A gente sabe que Facebook, tráfego, é leilão. Né? Todo mundo sabe que tráfego é leilão. Uhum. E a métrica de leilão mais cara, o dado de leilão mais caro, é o de compra. Por quê? Porque tá todo mundo tentando vender. Tá todo mundo tentando vender. Então você vai pegar uma métrica mais cara. Então, quando eu falo que eu entendi o algoritmo, eu entendi como ele funciona para você testar, validar, escalar e aí sim começar a lucrar. Isso dentro desses 6 meses que você não teve resultado. Isso, a partir do 7º, 8º mês eu já comecei a entender como funcionava a ferramenta. E executar diferente. Executar diferente, exatamente. Quando você compra, por exemplo, quando você compra um curso de alguém, você compra isso. Sim. Você compra os erros do mentor. O mentor Sanchão, por exemplo, passou por tudo isso. Os 6 meses de erros fez com que no 7º, 8º, 9º mês ele conseguisse entender como funciona a ferramenta para otimizar os gastos. Então vamos lá, compra de dados. O que é compra de dados? Eu entendi que se eu quero vender alguma coisa na internet, eu preciso ter um anúncio validado. Para eu ter um anúncio validado, eu não necessariamente preciso entrar no leilão mais caro. Então eu comecei a testar, por exemplo, com o pixel de Initiate Checkout. O que é o Initiate Checkout? O Initiate Checkout é quando a pessoa tenta fazer uma compra. Ela vai até o seu checkout, coloca os dados ali, desiste e vai embora. É uma métrica, é uma opção de tráfego mais barata no leilão do Facebook. Então o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava testar o meu criativo antes. Mas como eu não quero vender, eu só quero testar, eu vou colocar aqui o pixel de Initiate Checkout e vou testar isso por 7 dias. Por que 7 dias? Se tem player que fala que dá para testar em 1 dia. Se tem player que fala que dá para testar em 3. Por que 7? Porque o player que fala que dá pra testar em 1 ou 3 dias, ele fez isso pra ele, funcionou, tá tudo bem, joia. Só que normalmente esse cara tem muito dinheiro pra testar. Esse cara tem lá R$1.000 pra testar em 2 dias, 3 dias. Aí ele consegue o quê? Muitos dados, muitas impressões. Dá pra entender mais ou menos qual criativo performou melhor. Sim. No meu caso, eu tava com pouca verba, eu tinha pouco dinheiro. Então eu colocava 7 dias porque o orçamento mínimo do Facebook é $1. R$6 por dia. E eu precisava de uma coisa que a maioria não observa, que eu chamo de sazonalidade comportamental. Acho que essa palavra nem existe, eu que inventei. O que seria isso? Sazonalidade comportamental? Sazonalidade comportamental é o seguinte, é como o Sanchão se comporta diferente da Carol no Facebook. Por exemplo, a Carol trabalha na QIFI de segunda a sexta-feira. E o trabalho da Carol é sobrecarregado. Ela tá sempre cheia de coisa pra fazer, a agenda lotada. Então, o comportamento dela é sazonal dentro da rede social. Ela tem passividade de interação ou até mesmo de compra no sábado e no domingo. É o dia que ela tá livre pra mexer nas redes sociais e que ela pode tomar uma ação de compra. Então, vamos lá. A Carol é meu público-alvo
no tráfego pago. Se eu subo uma campanha na segunda e paro na quarta, perdi a Carol. É velho. Explicou claramente. Então, o comportamento sazonal do indivíduo é diferente, é individual. Então, por que 7 dias de teste no criativo? Porque durante os 7 dias eu pego todas as fatias necessárias para entender quem é meu público-alvo e para de fato ter uma métrica consistente. Para falar, olha, o criativo A ou o criativo 01 foi o que performou melhor. Deu venda, ou um custo por finalização de compra menor, um CTR de link maior. Então eu fiz esse teste por 7 dias. Legal. Entendi ali dentro do tráfego o meu criativo vencedor. Agora eu precisava entender, para poder de fato clarificar que o tráfego pago mudaria meu jogo, quem era o meu público comprador. Para quem que eu tenho que vender esse produto? Então, uma vez que eu tenho um criativo validado, agora a próxima fase, buscar um público qualificado para comprar. Então eu testava, por exemplo, uma campanha, 5 conjuntos de anúncios, 5 criativos diferentes, tudo em nível de conjunto, orçamento, né? ABO. Nível de conjunto para que cada conjunto tenha um gasto igualitário, gaste por igual, para eu ter a métrica igual. E dali tirar o melhor criativo. Então passava esse criativo que melhor performou para um teste de público. E ali dentro do Facebook eu ia começar a buscar públicos diferentes. Público aberto, público segmentado, público por idade, gênero. Começava a diferenciar vários públicos ali para ver o que ia vender. Uma dúvida, Sanchão. Você teve acesso a 3 cursos no início, não foi? Uhum. Esse tipo de sacada, de teste, você tirou desses cursos ou de observação ou alguma mentoria? Uma coisa que vai fazer você mudar o seu jogo no digital: autodidatismo. Muitos cursos não vão falar para você o que faz ou o que fez, não porque o mentor não quer contar, mas porque às vezes o mentor não faz mais ou porque o mentor ainda não sabe. Facebook Ads é uma ferramenta muito boa para quem quer começar no digital, muito fácil de você lidar quando você pega o fio da meada e muito fácil de multiplicar o seu dinheiro quando você sabe o que você está fazendo. Só que ela é uma ferramenta sazonal, ela muda o tempo todo. Então assim, eu comecei a entender. Lembra que eu falei os 6 meses de bagagem? Sim. Cara, eu comecei a observar as contas, uma sacadinha. Todas as contas que você toma bloqueio, não exclui a conta. Mantenha a conta lá. São métricas. São dados. Você vai precisar ler isso depois. Então essas contas que a gente tinha bloqueado na época, tinha conta que caiu, todo aquele dinheiro que a gente gastou, começou a me trazer esse padrão. Porra, por que eu perdi? Por que eu perdi não, né? Por que eu aprendi tudo isso aqui? Porque eu tinha aqueles dados durante aqueles 6 meses. Pô, eu não testei criativo, meu. Por isso, ó que merda que foi essa campanha. Ó, eu não testei o público, ó que bosta, por isso que não deu ROI. Então, saí de um criativo validado, comecei a buscar público de interesse aberto, comecei a testar novos públicos. Aí que vem a brincadeira de gente grande. É quando você tem um criativo e um público validado. É aí que a galera se perde. A galera que começa no digital, igual eu falei, acha que é pôr R$1.000 aqui que vai sair 2.000 aqui. Não. Pra entrar 1.000 aqui e sair 2.000 aqui, você tem que passar por um processo. E o nome desse processo é teste e validação. A terceira fase é a bonanza. É a escala. Sim. É aonde você começa a colher os seus frutos. Por isso que teste, você só gasta. Você está comprando dados. E através desses dados você vai entender o que performa melhor. E aí você vai começar a colher os seus frutos. Então eu testava criativo por 7 dias e público de 3 a 7 dias também. Por que público de 3 a 7 dias? Mas, Sanchão, você não falou do comportamento sazonal? Por que você não faz então público toda vez 7 dias? Porque assim, ó, o comportamento sazonal ele influencia muito. Mas principalmente na fase de criativo. Porque você acabou de montar uma foto ou um vídeo, né, um criativo de anúncio, que você não sabe se vai performar. Você pode ter achado o seu criativo maravilhoso. Você joga ele no Facebook e ninguém interage. Você pode ter achado seu criativo horrível. Você joga ele no Facebook, explode de comentário, curtida, CTR, vai lá em cima. Então assim, o comportamento sazonal ele é mais importante na fase de criativo. Na fase de público, você já validou um criativo. Então você já sabe que ele chama atenção. Então não necessita de tanto tempo de teste. Então eu costumava testar de 3, no máximo 7 dias o público.
Quando eu entendia qual que era o público que iria comprar o meu produto, aí então eu passava para a fase de escala, que foi quando, após os 6 meses, eu comecei a colher resultado. Que aí você- Comecei a colocar dinheiro e voltar dinheiro. Qual foi o resultado? Você começou a ter Olha, eu falei, o primeiro resultado já veio antes dos 6 meses. Tipo, o segundo ou terceiro dia